Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós vamos aqui no livro de Números, no capítulo 7 ao capítulo de número 9. Amém? Mais um dia da nossa leitura. Então vamos orar para a gente começar. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, que estamos aqui para louvar o Teu nome, para ler a Tua palavra. Senhor, venha falar conosco, Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos que vidas venham ser alcançadas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá então para a nossa leitura. O capítulo 7 é bem grande. Capítulo 7 é bem grande. 89 versículos. Então, hoje a leitura vai demorar um pouquinho mais, porém o 8 e o 9 já são menores um pouco, né? Então vamos lá. Capítulo 7 de Números. Ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu, porquanto seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 12 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Isacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon.
No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Duel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Duel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos e 400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para holocaustos foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Capítulo 8, então, vamos continuando. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candeeiro acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro: de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. E tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação. E farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. E os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor.
e os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás, porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, o santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação dos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se aos filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia, desde o ministério, e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Capítulo 9, último capítulo de hoje, então, para a gente encerrar a leitura. Celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado a celebrarei, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia na qual podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não tiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada,
porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiram, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial, segundo o dito do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor, e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Glória a Deus. Concluímos então nossa leitura de hoje, mais um dia. Chegamos aqui ao capítulo 9 de Números, então. Amanhã a gente volta para mais um dia de leitura. Continuamos aí firmes nesse propósito para concluirmos a Bíblia toda até o final do ano, mais uma vez. Deus abençoe e fique na paz de Cristo.